Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo e o quinto maior em número de depressão. A gente abre esta edição do Check-up falando sobre esse assunto. Eu recebo a Neiliane Onofre, psicóloga, aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, Neiliane? Olá, tudo em paz. Muito bom aqui estar novamente com você. E hoje a gente recebe um psiquiatra, Dr. Eric Rebouças. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, até porque eu quero saber como é que funciona essa parceria entre psicólogo e psiquiatra. As pessoas têm muitas dúvidas, né, doutor Eric, com relação a isso. Eu estou me sentindo ansioso, será que eu devo procurar o psicólogo ou o psiquiatra? Em que momento eu devo procurar ajuda? E aí, Neiliane, começando, qual o momento certo para procurar ajuda profissional? A ajuda é fundamental quando você percebe que você já está sofrendo, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem que entender que ter ansiedade, ter momentos tristes, faz parte da condição humana. Mas quando ele começa a atrapalhar suas atividades, seus relacionamentos, quando atrapalha o sono, quando lhe gera transtorno, como a gente fala, ou seja, alguma alteração, a gente deve sim buscar ajuda. Pode ser tanto pelo psiquiatra como pelo psicólogo, mas o ideal é que você busque, né, esse profissional qualificado, aonde ele conheça os seus próprios limites e ande lado a lado com o outro. Isso é o fundamental. A visão que a gente tem, a visão que a pessoa, o leigo tem, é de que o psiquiatra já é aquela coisa mais pesada, né, doutor Eric? Já entra com medicamento, já é para aqueles casos mais graves em que a psicóloga não resolve, é isso mesmo? Olha, infelizmente essa é uma visão carregada de preconceitos, né, de estigma. Até a redação do Enem desse ano foi falando sobre isso, sobre o preconceito com a saúde mental. Na verdade, o médico psiquiatra é um profissional que quer ajudar e que pode ajudar as pessoas a viver melhor. Esses critérios que a Neiliane falou, a gente usa isso para ter mais clareza de quando aquilo, ou uma ansiedade, ou uma tristeza, aquilo é um transtorno, aquilo me faz mal. E a gente fala principalmente de 3 critérios, que são intensidade. Então, ansiedade é uma emoção normal, esperada da vida. Tristeza faz parte da vida, a gente não vai viver sempre alegre. Mas quando a intensidade é muito grande, é muito forte, isso chama a atenção. Frequência, então eu me senti ansioso antes de estar aqui dando entrevista, eu me senti ansioso quando eu vou ter uma prova, quando eu vou ter uma entrevista de emprego, é esperado. Agora, quando eu fico me sentindo ansioso todo dia, toda hora, e isso está me atrapalhando muito, isso também chama atenção para a gente. E o outro critério que a gente normalmente usa é de duração. Então, é uma coisa que é uma tristeza que me vem por um dia, ou eu perdi alguém e eu passo ali alguns dias, semanas, meses sofrendo, ou me é uma coisa que já está arrastada por vários dias ou várias semanas. A gente usa desses critérios muitas vezes para entender quando a gente pode ajudar. E aí se tira da ideia da cabeça essa ideia de que é o médico de doido, vai passar remédio, tem que ser uma coisa muito grave. O que eu vejo muitas vezes aqui trabalhando com a Neiliane, né, nessa equipe, é que a gente pode ajudar a pessoa a sofrer menos, a gente pode ajudar a pessoa a se recuperar mais rápido. E aí o remédio vai ajudar, e aí os exames, e aí as reposições, o que quer que seja vai ajudar. Mas a pessoa poderia ficar bem antes, mas não, muitas vezes por preconceito, por estigma, ela demora mais tempo e até eventualmente fica bem ou não. E poderia ter vindo mais cedo e poderia ficar bem, né? E isso é o que a gente quer. E como é que funciona essa parceria? Em que momento você indica o teu paciente para o Dr. Eric? Muitas vezes, né, a gente vê principalmente a resistência das pessoas. Eu vejo na minha prática, quando aquela cliente, aquela paciente que me procura, eu quero, mas eu não quero remédio. E aí eu vou explicar, às vezes a gente até brinca. Semana passada teve uma paciente que eu me tremi todinha, doutora, quando você me mandou para o psiquiatra, porque aí eu achei que eu era doida. Eu disse, não, a gente não procura alguém porque está doido ou porque tem algum problema. A gente procura alguém para poder funcionar melhor. E aí, quando é que eu digo? Quando às vezes ele não está conseguindo andar só com a psicoterapia, quando ele precisa de um reforço de um medicamento para ajudar a organizar melhor as emoções, a diminuir um pouco a ansiedade, a melhorar o sono, porque o sono é muito importante para que a gente possa recuperar essa qualidade do sono legal. E às vezes essa parceria é o contrário. A
pessoa vai para o Eric e ele encaminha para mim, porque a diferença é que não é só um medicamento, Natália, a diferença é porque nós vamos trabalhar com um diagnóstico conjunto, onde às vezes o Eric atende, aí ele conversa, Neliane, eu digo, Eric, tu acha que isso é o que mesmo? E eu vou dizer para vocês, nem todo paciente que eu encaminhei para o Eric tomou remédio, não. Às vezes ajudou a fechar o diagnóstico, às vezes me ajudou a compreender um ângulo, e às vezes a gente trabalha de parceria, que ele também está acompanhando. A gente trabalha com a logoterapia, que é a mesma visão de homem que a gente tem junto, que é esse homem de ser integral, corpo, alma e a parte espiritual, que isso é importante dentro de uma visão terapêutica de equipe. Então, assim, o importante é que a gente aprenda a entender que nem todo paciente que começa a tomar um remédio vai ser dependente eternamente. Mas por que sofrer tanto? Essa é a minha pergunta. Doutor Eric, já que a Neliane falou essa história da medicação, né? Os medicamentos, isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? A questão da dependência, será que eu vou ter que realmente passar a vida inteira tomando remédio? Eu vou começar a tomar remédio, vou ficar dependente disso? Como é isso? Hoje os remédios estão até mais, né? As medicações são mais inteligentes, né? Como é que é isso hoje? Sim, essa é outra visão que precisa ser desconstruída, né? De que se eu vou no psiquiatra, ele vai me passar um remédio e eu vou tomar esse remédio o resto da vida. Na verdade, a maioria, eu diria assim que 80%, 90% dos tratamentos em psiquiatria, eles têm tempo para começar e tempo para terminar. Então, eu vou tratar aquela pessoa com o medicamento por um tempo, ela vai melhorar, ela vai chegar ao que a gente chama de remissão, que é quando 100% dos sintomas foram embora e ela está ali muito bem, obrigado, e eu vou passar mais um tempo tratando no que a gente chama de manutenção e eu vou tirar. E isso tudo, muitas vezes, dura um ano e alguns meses. Então, é uma desconstrução necessária desse conceito de que eu vou tomar remédio o resto da vida, porque é um medo muito grande. Eu vou ficar dependente, eu não vou conseguir parar, eu vou gastar muito dinheiro com isso, eu vou aquilo. São medos que vão surgindo e que a gente precisa escutar e a gente precisa trabalhar, né? E quem deixa de tomar o remédio por conta própria? Acontece muito isso, né? Nossa, isso é super frequente. Especialmente quando a pessoa chega pertinho ou já nesse momento em que ela está 100% bem, ela não está sentindo mais nada e ela diz, eu nem preciso mais desse remédio. Porém, aí o risco de recaída, que é o risco de voltarem aqueles sintomas lá de trás, ou mesmo deles virem piores, mais intensos, é muito grande. Em alguns estudos chega a ser de 80% a 90%. Neliane, quais são os riscos da automedicação? Com certeza eu vejo isso demais na minha prática. Aquela paciente que diz, a minha vizinha tomou esse, aí ele vai num médico amigo ou no posto de saúde, ou às vezes até compartilha uma caixa, você sabia disso? E aí eu digo, meu povo, não podem fazer isso. Cada pessoa tem que ser medicada pelo médico especialista, porque ele sabe os efeitos colaterais. Outra coisa, dica que eu acho importante, que eu tenho visto que muitos pacientes que eu tenho atendido tomando remédio para emagrecer, e remédio que era com indicação de tratamento para ansiedade e depressão. Não façam isso, é coisa muito séria você mexer com a parte psíquica de um ser humano, colocar ele com remédio sem necessidade por um efeito de emagrecimento. Desorganiza a pessoa. Desorganiza a pessoa. Então, é muito importante, é muito sério. Procure um profissional onde ele tem um segmento no tratamento. E eu sempre falo para as pessoas que tanto a gente tem que ter cuidado com os excessos, como também com a banalização do remédio. E eu digo, é necessário sim tomar o medicamento de um determinado tempo do tratamento. Você vai usar o remédio como uma muleta enquanto eu fortaleço. Trabalho os traumas, trabalho os comportamentos, organizo padrões familiares, melhoro o diálogo. A gente trabalha com técnicas que possam favorecer esse autoconhecimento para que com isso essa pessoa possa funcionar melhor e ver possibilidades de mudança. E aí é onde entra a magnitude de usar um remédio adequado, porque vai me favorecer a fazer esse trabalho no ser humano de uma forma integral. Agora eu vou para respostas bem rapidinhas, tá? Então vamos lá. Cuidado com a automedicação, cuidado com a história de parar remédio por conta própria. Quais os sinais de alerta que possa indicar que essa pessoa tem que ir para um tratamento, tem que chegar até um tratamento?
Então vamos lá, quando a gente fala de ansiedade, é uma tensão muscular muito grande, muito apertada, atrapalhado o sono, uma preocupação exagerada em que as outras pessoas começam a perceber, nossa, mas você se preocupa demais, mas você está muito nervoso, toda hora irritado, impaciência, irritação, então aquela pessoa que muda de padrão, muda de comportamento, sintomas gastrointestinais, então é uma diarreia, é uma dor abdominal, é uma palpitação, sintoma cardiovascular, é uma frequência que eu tenho que correr no banheiro para fazer xixi porque eu estou me sentindo nervoso, angustiado. Tudo isso são sinais de ansiedade que podem indicar um tratamento, que podem indicar um diagnóstico e um acompanhamento para que essa pessoa sofra menos. O medo, a questão do medo. Esse medo excessivo pode provocar um quadro mais grave? Com certeza, né? O medo, eu digo muito para as pessoas que a gente não deve ser guiado pelo medo, deve ser guiado pela fé, por pensamentos positivos, sabe? Inclusive, eu tenho incentivado muito as pessoas a olhar para a vida com mais gratidão, porque muitas vezes a gente está olhando mais para o que falta e a gente precisa olhar para o que a gente tem, olhar para as coisas boas, colocar comportamentos saudáveis na sua vida, procurar olhar o belo, fazer atividade física, porque nós realmente estamos vivendo em um tempo difícil, e tempos difíceis, se eu tiver com cuidados com a minha saúde física, mental, emocional, relacional, eu vou sofrer bem menos. Então, nós precisamos desenvolver uma forma preventiva para não adoecer. E isso é uma atitude que você tem que tomar diariamente para que você possa prevenir sua saúde mental. Doutor Eric, eu preciso dormir melhor. O que é que eu posso fazer? Dormir melhor é essencial. Tem uma série de práticas que a gente chama de higiene do sono, que são a gente criar um ritual para dormir todos os dias. Então, deitar e acordar todo dia na mesma hora, mesmo que seja domingo, que seja feriado. Não usar estimulantes como café, guaraná, essas alimentações ou bebidas que podem nos estimular. Tirar o celular da cama, tirar celular, televisão, tablet, notebook, qualquer coisa que tenha luz da cama ou de perto da hora de dormir, porque isso ativa o nosso cérebro para a gente não conseguir dormir. Então eu tenho que afastar isso aí para eu conseguir dormir melhor. E um dos mais importantes, né? Problema do trabalho se resolve no trabalho. Não é na hora de dormir que você vai conseguir ali ter uma ideia genial para resolver. Então deixar o que é de preocupação, o que é do trabalho para outro momento. Eu vejo muita gente hoje também trocando a noite pelo dia, né? Sim, isso é péssimo, porque a gente produz um hormônio que chama melatonina aqui no cérebro, que ele só é produzido se for de noite. Então, se eu dormir de dia, não vá ali, não produz melatonina como deveria. E a melatonina ajuda na regulação do humor, previne enxaqueca, ajuda a fixar melhor as memórias, e isso é essencial. Daqui a pouco eu estou irritado, eu estou esquecido, eu estou com dor de cabeça o tempo inteiro, e eu não sei o que é, mas é porque eu estou dormindo de dia e acordando de noite. Neiliane, para encerrar, as pessoas estão precisando realmente de ajuda, né? São tempos bem difíceis e, como você falou, a parte espiritual, eu creio que é o que comanda tudo, né? Com certeza, eu acredito nisso, eu acho que é importante você separar um tempo também para cuidar do seu espiritual, ter um momento de você colocar, né, um suprassentido, como a gente chama na logoterapia, que é algo além de você mesmo. Quando você chega e diz assim, pega um pedaço do meu fardo que está pesado, e isso é importante, você ter um tempo, porque no momento ali da sua espiritualidade, do caminho que você escolher, aonde você encontrar com teu Deus, você parar um pouco e dizer, olha, me ajuda, você encontra um alívio para a sua ansiedade. Então, assim, como Deus, como Jesus nos fala, né, que quem está cansado possa colocar o fardo sobre ele. E nesse momento, a espiritualidade, o alinhamento da tua fé, ele faz você ir além. Então, eu acho isso muito importante. É uma das formas da gente aliviar nossa ansiedade e nossa tristeza e conseguir ir além. O mundo está precisando olhar mais para cima e olhar mais para o próximo. Muito bem, muito obrigada. Um show de entrevista. Excelentes orientações. Muito obrigada, Neiliane. Até a próxima aqui no Check-up. Com certeza, né? Então, nossa maior satisfação é que a gente possa, né, levar algo para vocês. Obrigada, doutor Eric. Obrigado. Contem comigo. Até a próxima.